Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso quartel-general, né, do quarteto. Gente, eu sou o Milton D'Antunes, como vocês já conhecem, eu estou aqui com o meu querido Felipe Brito, nosso Sandro Gonçalves, o nosso virtual João Adolfo, né, papai aí recente, ele está nos acompanhando aqui com a sua foto aí representativa, mas o João está sempre junto com a gente, pessoal. Gente, eu não posso esquecer agora, né, de forma muito especial, apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, uma pessoa que eu já conheço há pelo menos um ano e meio, a quem tem a minha admiração pelo trabalho que vem desenvolvendo. Vocês vão ouvi-lo se apresentar melhor do que eu estarei apresentando, né? O Renato da Mata. Hoje, alguns de vocês já têm conhecimento que existe uma lei com o nome dele, isso mesmo, Lei Renato da Mata, Lei 13.847, que agora, né, semana passada, acabou de fazer um ano, e essa lei tem alcançado muitas pessoas, tem trazido benefício para muitas pessoas. E a razão principal pela qual o Renato está com a gente é falar um pouco sobre o que está acontecendo após essa aprovação, um ano de aprovação dessa lei, e ele também tem outros projetos para apresentar para a gente, mas aí eu vou passar logo a bola para ele, porque melhor do que ninguém para se apresentar, só o dono da vez, né? Renato da Mata, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí, Milton, Sandro, Felipe, e parabéns aí a vocês aí pelo belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, né, junto de informação à população e interação com o nosso congresso, né? O meu nome é Renato da Mata, eu sou presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, né? A gente trabalha aí pela defesa do SUS, pelos direitos das pessoas vivendo com o vírus do HIV/AIDS, enfim, e várias outras frentes referente à luta pelos direitos. Né? O Milton, ali Renato da Mata, todos conhecem, né? A grande maioria das pessoas, que foi um projeto que eu escrevi, que virou lei, o que diz ele? Né? Ele proíbe que o INSS chame pessoas soropositivas, né, para uma nova convocação e passar pelo pente fino, a nova revisão, né, de suas aposentadorias, porque muita gente estava perdendo as aposentadorias. O que aconteceu, né, quando começou lá as medidas do Temer, a 871, etc., que eu vi, né, que eu olhei, eu falei, gente, isso vai arrebentar com as pessoas. Porque a intenção do pente fino nada mais é que tirar direitos, ponto. Né? Isso é muito claro para todo mundo. E o que aconteceu? Eu escrevi esse projeto de lei, né, apresentei ao senador Paulo Paim, ele topou, né, e foi uma luta muito grande. Né? Você acompanhou, Milton, né, essa guerra, que primeiro eu comecei sozinho, né? Sozinho, correndo para lá, para cá. Tive muito apoio do Departamento Nacional de AIDS nesse sentido, né? E foi uma luta muito grande e praticamente solo, né, cara? Porque, na realidade, ninguém acreditava que uma pessoa sozinha fosse conseguir levar isso adiante, né? E fosse virasse uma lei realmente, né? Mas beneficiou muita gente, né? E, infelizmente, a lei não alcançou aqueles que já tinham perdido o benefício, né? Aí tem muita gente que me faz uma pergunta, Milton, por que não colocou na lei que ela seria retroativa? Uhum. Tinha um consenso que se colocasse esse ponto, tá, a lei não passava, né? Então, qual foi a minha intenção? Bom, vou botar a lei assim, depois a gente briga pela retroatividade. É melhor você ter uma lei, né, que beneficie, que você possa correr atrás, do que você não ter nada, né? E foi por aí o caminho. Agora eu fico com a pergunta de vocês aí. Renato, eu preciso só fazer um complemento que eu ia fazer anteriormente, acabei não fazendo. A gente sabe que antes da execução, né, da lei entrar em vigor, na verdade, da Lei Renato da Mata, apenas duas categorias eram isentas, né, do chamado pente fino, né, que eram os aposentados com mais de 60 anos e aqueles que têm 55 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Com a aprovação da lei, né, foi inserido, acho que um parágrafo, um artigo, tecnicamente, qual seria o nome, Sandro? Parágrafo ou artigo a lei? Para que se defendesse agora... o artigo, né, pronto. Então, foi um artigo que foi inserido na Lei 8.213, que é a lei que trata da Previdência. Exatamente, foi acrescido esse artigo onde acrescenta agora mais esse grupo de pessoas específicas, né, que são os que convivem com HIV e que até então estavam aposentados, né? Então, como consequência, né, dentro do que você já falou um pouco, aqueles que não foram alcançados, né, hoje estão no chamado limbo, né,
e a maior preocupação hoje é essa, e justamente isso casa com o que você falou acerca da retroatividade. Realmente, por isso que surge muito essa pergunta. Eu realmente já ouvi muito essa pergunta. Por que o Renato não colocou no projeto uma proteção de retroatividade? Porque a gente sabia que o pente fino já estava em andamento e que certamente muitos ficariam de fora. Renato, tu tens números de quantos foram desaposentados com HIV? Porque a gente sabe que no pente fino, mais ou menos, comenta-se que em torno de 25 mil pessoas que tinham aposentadoria por invalidez foram desaposentadas. A gente chegou a um número mais ou menos específico de portadores de HIV dentro desse volume? Olha, o Milton, mais ou menos, assim, o número exato nós não temos. Sim. Tá? Nós temos assim, um cálculo, porque, inclusive, uma coisa muito interessante, tá? O INSS entrou com recurso, teve uma causa ganha lá em São Paulo, tá? Que ele jogou agora para o STF, era tudo que a gente queria, né? E colocando os meus números, ele colocou no processo, segundo os meus dados, né? Eu falei, gente, vem cá, o INSS não tem os dados deles, tem que usar o meu, né? Eu fiquei assim, abismado, cara. Eu falei, como? E eles citam o meu nome no processo e os meus dados, né? Então, para vocês verem o grau, né, de despreparo do INSS, que o procurador deles não usa os dados deles, né? E mais ou menos 23 mil pessoas foram desaposentadas, tá? Mas esse número é uma estimativa, tá? Não é um número real, tá? Isso é uma estimativa nossa, que nós fizemos o levantamento, né? E o INSS alega que se ele for dar esse benefício para essas pessoas, né, retroagir, ele vai quebrar, é uma despesa muito grande. Gente, isso já era uma despesa que estava lá, né? E o que acontece? O governo em si, como um todo, né, o Estado é o maior violador de direito que nós temos. Isso é fato, né? E um detalhe, à medida que eles tiram a aposentadoria de uma pessoa soropositiva, o gasto com o governo, com essa pessoa, vai triplicar. Porque elas, em média, elas ganham um salário mínimo, um salário e meio, 2 no máximo, né? Então, o que acontece? A pessoa não tem como se alimentar, tá? Não tem dinheiro nem para se deslocar. Porque você imagina você ser desaposentado na casa dos 50 anos, tá? 20, 15 anos fora de mercado de trabalho, né? E ainda por cima soropositivo, com o estigma que nós temos. Então, o cara não consegue. Então, ele não vai se alimentar, ele não vai ter dinheiro para ir na esquina, não vai pegar medicação, vai adoecer e volta a transmitir o vírus. Por quê? Porque quem está em tratamento não transmite o vírus, né? Aí o cara vai para o UTI. Quanto é um dia de UTI? Né? Em geral, a pessoa que tem falha terapêutica, ela fica de 30 a 90 dias numa UTI. Né? Então, assim, a economia é burra, né? Porque o estrago social é muito maior. E muita gente é mantedora da sua família, de neto, filho, enfim. Né? Então, é uma economia muito burra, né, por parte do INSS. Passa a bola aí. Opa, Renato, prazer. E dar os parabéns você por esse projeto seu, tá? Seja bem-vindo aqui aos nossos canais. Renato, começou a comentar, né, sobre o que eu queria te perguntar. Como andam essas pessoas que estão lá, já eram aposentadas há mais de 20 anos, né? De repente, não sei. Hoje, como você falou, muitos já têm mais de 50 anos. Como é que a pessoa tentar voltar para o mercado de trabalho? O governo, ele acompanha essa pessoa? Como anda a vida? A pessoa que já tem uma doença, né? Já sofre preconceito da doença. Como é que faz para ele voltar ao mercado de trabalho, né? A pessoa já está lá há mais de 20 anos aposentada, ela tem uma doença que muitos são depressivos, né? Porque vem uma doença degenerativa. Como é que tem o acompanhamento? Você tem acompanhado alguns casos? Quem perdeu a aposentadoria, você acompanha esse pessoal? Você tem contato? Como é que anda a vida dessas pessoas? Eu acredito que não deve estar fácil, né? Não está fácil para ninguém, né? Hoje em dia está difícil para todo mundo. Mas assim, né? Eu acompanho, mesmo porque eu tenho um grupo de advogados, né? Nós temos um grupo, inclusive essa semana nós fizemos uma reunião virtual, né? E que nós acompanhamos essa população, né? E assim, como você disse, né? A pessoa tem 50 anos. No Brasil, tá? Você com 50 anos é muito novo para se aposentar, mas já é muito velho para trabalhar,
né? Verdade. É uma coisa meio bem esquisita. É muito absurdo isso, né? É verdade. É controverso demais, né? É muito controverso, cara. Então, assim, o que acontece, né? Eu vou tirar por mim, tá? Eu sou soropositivo há 20 anos. 20 anos, né? Então, teve época que eu fiquei doente, fiquei pelo auxílio-doença e tal, e fiquei afastado da empresa. Depois o INSS achou que eu estava muito bem, obrigado, me devolveu para a empresa, o médico da empresa, o cara foi até muito bacana, o médico, ele virou para mim e falou, Renato, não tem nada a ver com a questão de discriminação nem nada, mas você está inapto, não tem jeito, porque eu cheguei lá cheio de herpes zoster, né? Herpes zoster, para quem não conhece, parece que se ganhou, ficou no tronco e ganhou as 50 chibatadas. Ele falou, como é que eu vou te aceitar de novo? Porque se acontece alguma coisa contigo, eu sou o responsável, né? Então, fiquei naquele limbo. Entrei na justiça, a justiça também não reconheceu. Aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu mandei tudo para o inferno. Falei, não quero mais nada, não. Vou trabalhar. Né? Corri atrás e tal. E foi minha sorte, né? Porque o que aconteceu? Eu não saí do mercado de trabalho, né? Claro que, assim, a dificuldade para você trabalhar, por exemplo, eu tenho um problema sério que eu não consigo dormir à noite. Eu só durmo na parte do Rivotril. Se eu não tomar o Rivotril, eu fico 3, 4 dias acordado direto, virando, né? Então, o que acontece? Você, cara, está fora do mercado de trabalho há 15, 20 anos, tá? Você tem uma patologia que é altamente estigmatizante, tá? Porque até hoje as pessoas ainda me perguntam se o beijo transmite o vírus, né? Parece incrível, assim, mas a verdade é essa. Né? A maioria das pessoas te vê, tá, como um vetor de doença. Então, você chega no ambiente de trabalho, o cara não vai te querer nunca. E outra coisa que a gente tem que ver também, tá, que uma pessoa soropositiva, ela vai precisar faltar 1 ou 2 vezes por mês, pelo menos uma vez para pegar a medicação, tá? E, na cabeça do empresário, o que ele vai pensar? Bom, eu pago os mesmos encargos por uma pessoa, entre aspas, saudável, e por uma pessoa soropositiva. Eu vou ficar com quem? Que tem mais possibilidade de se afastar do trabalho, né? Então, você não volta para o mercado de trabalho. Isso é fato. Primeiro, que o INSS não tem nenhum curso de capacitação, de realocação, nada. Tudo que ele fala que ele faz é balela, que ele não faz. Então, ele tira o benefício da pessoa e te vira. Não é mais problema meu. Então, isso causa um estrago gigantesco, tá? Não só na vida dessa pessoa, tá? Mas dos seus familiares em torno. Como eu falei anteriormente, muitos deles são mantedores das suas famílias. Então, como equalizar isso? É muito simples. O INSS diz que tem um rombo imenso. Eu participei da CPI, da Previdência, junto com o Paim, né? A Previdência, cara, é questão matemática. Você pega o número de contribuintes para a Previdência Social, tá, entre carteira assinada e autônomos, e o número de pessoas aposentadas. Então, uma outra coisa, que os devedores da Previdência chegam a quase 3 trilhões e nunca foram cobrados por governo nenhum. Qual é a mágica? Né? E grandes empresas que devem a eles. Né? Então, são coisas... Aí sobra para quem? Para o povo que não pode se defender. Porque sempre sobra para aquele por menos fraco, por mais fraco. Né? Então, a gente tem que brigar, né? Ou sozinho, com as armas que a gente tiver, porque quem me criou foi o sistema. Né? O Renato da Mata, que vocês estão vendo aqui, foi criado pelo sistema, porque pisaram tanto no meu pescoço que um dia eu falei, não, eu vou tentar mudar as coisas. Né? Porque não dá você ficar aceitando tudo do governo, tudo, e de cabeça baixa. Eu acho que o povo, tá, ele tem que se empoderar dos seus direitos, tá, e correr atrás do legislativo, do executivo e ir em frente. Porque não dá. Nós chegamos a um ponto, ou o povo toma uma consciência política, passa a ter consciência política, ou então vai ser daqui para pior. Perfeito, Renato. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é que é um prazer estar te conhecendo, que cumpre aqui esclarecer que você passa a ser um exemplo para a gente. Porque a missão que a gente está seguindo aqui é a mesma que você está seguindo. Nosso público é bem definido. São os aposentados, todos. Inclusive os soropositivos por deficiência, são os aposentados públicos
e também do setor privado, civis, militares, tá? INSS, geral e todos. Então, assim, uma mensagem que a gente passa nesse canal é que a gente pode fazer alguma coisa. A gente estava conversando aqui antes, a gente explicitou que a gente tem um projeto, uma ideia legislativa, na verdade, que é o do 14º, que a gente quer aí salvaguardar milhões de aposentados, tá? Então, assim, o mesmo que você passou daquela luta, daquele solitário que começa a falar e de repente chega um e mais um e mais um e fala, pô, esse louco tem razão. É o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, voltando a esclarecer, o Renato da Mata lutou sozinho, conseguiu apoio e conseguiu criar uma lei para defender uma classe de aposentados, e essa lei chama Lei Renato da Mata. Então, ele, antes de mais nada, não só como um exemplo de inteligência, de articulação, é um exemplo de caráter a seguir e de perseverança, tá? E, assim, essa linha de união e de perseverança e de acreditar que a gente traz nesse canal. Só que a gente quer mostrar para vocês, e eu vou passar a bola para ele agora, que não basta lutar e deixar acontecer. Mesmo depois da luta, da pseudo-vitória de aprovar a lei, a luta continua. Que foi o caso agora. E aqueles anteriores que já tinham tido benefício cortado antes da lei entrar em vigor. Esses, a justiça exclui. O governo exclui, a Previdência exclui, e mesmo assim precisa continuar. E ele estava comentando com a gente aqui que tem uma ação civil, que ele está mobilizando agora com advogados para tratar disso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que a luta, mesmo depois da aprovação, continua. Tá? Então, parabéns, e eu queria que você esclarecesse aqui para a gente a trajetória sua, mesmo depois da lei. Obrigado, Sandro. Também parabéns aí pelo trabalho seu, né? Novamente, Obrigado. O trabalho de vocês, que é muito, muito bom, é um serviço de utilidade pública, inclusive, né? E principalmente com informação. Eu costumo dizer que a falta de informação mata, né? Sim. Então, assim, é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Bom, cara, esse trabalho, né, o pós, né, é um trabalho assim que eu costumo fazer as coisas sem alarde, né? Eu só falo quando está pronto, porque o que acontece? Cria expectativa nas pessoas, isso não é legal, né? Então a coisa pode dar certo e pode não dar certo. Então eu sempre trabalhei com a hipótese que vai dar tudo errado, tá? Por que eu trabalho assim? Porque se eu trabalho que vai dar na minha cabeça que vai dar tudo certo, eu não tenho alternativa B, C e D. E se eu trabalho que vai dar errado, né, na minha cabeça, não, vai dar errado. O que eu faço se der errado? Não, eu vou por esse caminho, ou por outro. Então, já tenho tudo na minha cabeça de se der errado. Então, esse pós, o que acontece? Né? Como eu falei anteriormente, se eu colocasse no projeto de lei que seria retroativo, não passava. Né? E entre não passar a lei no Congresso e passar e depois a gente correr atrás, óbvio que a gente, né, iria fazer a primeira opção. Então, começaram a vir os casos de pessoas que tinham perdido a aposentadoria e tal, e eu, junto com esses advogados, que é a Patrícia Dias, a Cariana de João Pessoa, a Patrícia Dias do Rio, né, a Duda do Rio, né, e o Cláudio Pereira, que é de São Paulo, né, nós começamos a trabalhar nisso. Então, eles ganharam muitas causas, os juízes dando a retroatividade. Mas outras, dependendo da turma recursal também, não dá. Tem turma que é uma maravilha, que tem um entendimento que deve retroagir. Tem turma que tem um entendimento que não deve retroagir. Né? Então, tem um grupo que é chamado Sobrevivente da AIDS, que eles começaram a mandar um monte de e-mail e tal para vários lugares. E bateu isso no Ministério Público, lá do Rio Grande do Sul, e eles conversaram lá, enviaram papel lá para a procuradora do Ministério Público, e eles passaram isso para a advogada, a doutora Patrícia Dias. Ela virou e falou assim, olha, seria muito interessante que o Renato entrasse em contato com ela, que ele criou a lei, ele está inteirado disso, né? E ele pode, melhor do que ninguém, orientar isso. Ok, tá? Então, eu conversei com ela, nós conversamos bastante, mandei muitos documentos, né?
E antes ela já tinha feito uma recomendação à INSS que devolvesse o benefício. Tá? Eu não sei se vocês têm esses documentos em mãos. Tá? Foi uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu achei assim, perfeito os argumentos, muito legal. E, como não surtiu efeito, ela entrou tem 2 semanas, né, com uma ação civil pública para retroagir, né, e essas pessoas terem seus benefícios de volta. Então, eu forneci a documentação para ela, estou sempre em contato com ela, e tem um outro processo, né, que foi da ONG GIV de São Paulo, do Cláudio Pereira, que é um advogado excelente advogado também, que o INSS contestou e está subindo para o Supremo Tribunal. Né? Como eu falei, o INSS ele colocou os dados dele, aliás, os meus dados de pessoas desaposentadas e não o dele, né? Coisa que eu achei bizarra, mas tudo bem. Mostra aí, mais uma vez, a total ignorância deles. Então, e também voltando um pouco, cara, da questão dos estragos, eu vou te falar o que eu passei, tá? Não estou falando por ninguém. Quando eu perdi o meu benefício, a empresa não me quis, a INSS me quis, eu não fiquei sem nada, sem dinheiro, sem nada. O que eu fiz, cara? Eu cheguei a um ponto de depressão que cortaram luz, água, né? Porque não tinha dinheiro para nada. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Mais vale tu ter uma morte digna do que uma vida indigna, né? Eu tomava efavirenz, que é uma medicação altamente tóxica, vamos dizer assim, né? E eu deixei 3 meses, depois tomei tudo uma vez, com tudo que foi o comprimido que eu vi na minha frente, né? Aí eu fiquei em coma durante 15 dias, fiquei internado mais 15 no hospital. De lá me colocaram numa ambulância e me transferiram para o hospital psiquiátrico, né? E fiquei mais 30 dias nesse hospital. Então, no dia 20, foi aí que eu falei, né, no dia 24 de dezembro, estava lá, estava chovendo e tal, e assim, eu comecei a chorar muito e falei que um dia ia mudar as coisas, não saberia como, mas um dia eu ia mudar. E eu não sei o que aconteceu aquela noite ali não, cara, mas assim, depois daquele dia começou a acontecer as coincidências muito estranhas na minha vida, que foi me levando a isso. Tanto que a sede da minha ONG aqui no Rio é dentro desse hospital psiquiátrico, né? Então, assim, a luta dessas pessoas é muito, muito difícil, né? Eu tiro por mim, né? E eu ainda tive, assim, consegui dar a volta por cima, consegui me ponderar, por isso que eu te falei, né, que você tem que ter conhecimento, foi muito importante, eu adquiri o conhecimento, hoje eu tenho uma questão técnica, científica, tá? Seja de leis, ou seja, da própria doença, muito grande, né? Então, essa lei que foi feita aí, foi toda ela criada em cima de dados técnicos e científicos, né? Então, o que acontece? As novas diretrizes para o HIV e AIDS da Previdência Social, tá? Eu ajudei a construir, né? Com o antigo Ministério da Previdência. Eu ajudei a construir isso e eu fiz questão de colocar um trecho ali, que a doença era crônico-degenerativa, né? E isso também me custou muito trabalho, que eu tive que obrigar o ministro da Saúde na época a falar em público que a doença era crônico-degenerativa. Até uma história muito engraçada, mas eu não vou me alongar aqui, né? Então, depois que eu fiz ele falar em público, eu falei para o pessoal da Previdência, o ministro falou, não sou eu. Porque eu sabia que eu ia usar aquilo, tá, para alguma coisa, não sabia para quê. Porque eles queriam cronificar a doença. A doençazinha crônica. Não é, cara. É degenerativo, né? E esse degenerativo, crônico, tem uma distância imensa. Né? Porque você não, claro. Se você tem uma doença degenerativa, ela não estaciona. Você tem constantes agratos. É verdade. Né? E tem vários estudos, né, sobre envelhecimento biológico precoce do cidadão vivendo com o vírus do HIV. Você tem a questão de N chances da pessoa ter um infarto, N chances disso, daquilo. Então... Renato, parece que o próprio tratamento, né, como ele é um tratamento a longuíssimo prazo, né, a própria medicação, como você falou, da toxicidade dela, ela desenvolve outras patologias, não é isso? Milton, o que acontece? Hoje, nem tanto,
tá? Porque a tecnologia evoluiu muito na questão das medicações. Mas só que o INSS desaposentou aquele povo lá de trás, que foi cobaia de medicação. Quem tomou Stavudina, DDI, se arrebentou, entendeu? Então, esse pessoal todo que foi desaposentado, na sua grande maioria, é aquele pessoal que tomou a medicação, era tomar ou morrer, né? Porque, para você ter uma ideia, a medicação para chegar na prateleira, em média, leva 10 anos. Do HIV foi a toque de caixa. Então, vamos dar, pelo menos as pessoas vão morrer, e a gente vai ver o bicho que dá depois. Só que teve algumas, filho, que arrebentou a pessoa. Né? Muitas já saíram de filhinho e tal. Hoje a toxicidade é menor. Mas mesmo assim, por exemplo, se a pessoa chega com um diagnóstico tardio, ela também, cara, vai ter que ser aposentada, dependendo do que ocorreu com essa pessoa, entendeu, Milton? É mais ou menos por aí. Com certeza. Obrigado, Renato. Parabéns, viu? Obrigado, querido, por essas respostas. Eu precisava que tu desse uma pincelada sobre um projeto que eu já ouvi falar que você está aí na gaveta já para ser colocado em prática, que é o projeto 313. O 313 é o seguinte, esse projeto é o 313/2017, que também foi escrito por mim, né? E colocado lá pelo senador Paim. Esse projeto ficou um pouco parado, porque eu tinha que resolver primeiro o outro, né? Sim. E depois, quando eu ia tocar esse para frente, entrou pandemia, entrou o novo governo Bolsonaro, que não facilita a vida de ninguém, né? Verdade seja dita. Mas esse projeto, eu já estou começando a tocar ele de novo, né? Tanto que ele já está aguardando a relatoria. Eu pedi ao pessoal do meu partido, que eu sou filiado à Cidadania, né? E pedi que eles pegassem a relatoria, não para tocar agora, que não é o momento de tocar nada, né? Porque essa pauta ela vai ficar parada. Mas, pelo menos, para eu ter a certeza que a relatoria está em boas mãos. Então, esse projeto, o que ele diz? Né? É uma aposentadoria especial para pessoas vivendo com o vírus do HIV, né? Que o homem contribui 25 anos, se aposenta, e a mulher 20 anos e se aposenta. Por quê? Né? Vamos lá. Mesmo com a baixa toxicidade das medicações, como tu falou, Nilton, a longo prazo, não tem jeito, cara. O próprio efeito do vírus, né, que fica no organismo, mesmo quietinho, né, mas tem que ficar latente, né, ele prejudica a pessoa, ele causa um envelhecimento precoce. Então, assim, né, vamos lá. A pessoa nunca vai conseguir se aposentar pelos parâmetros determinados pelo INSS. Essa categoria não consegue. Bom, se bem que hoje, né, acho que ninguém mais consegue se aposentar, né, pelos parâmetros do INSS que está aí, é muito complicado. Né? Então, isso também eu vislumbro o quê? Uma solução para as pessoas que foram desaposentadas, que muitas cairiam nessa matemática aí. Muitas já têm 20, 25 anos de trabalho. Então, já entraria com a aposentadoria. Também isso aí seria uma vertente, né, para essas pessoas. Então, assim, o Gil, Sandro, Felipe, a gente está trabalhando em todas as frentes possíveis, né, para tentar resolver o problema dessas pessoas. Ou seja, por esse processo que está subindo para o Supremo, porque teve muita gente que fala, vamos lá para o STF, vamos lá. Eu falei, gente, não é assim, porque, vamos lá, vamos que eu force uma barra para ir lá para o STF. O STF pode decidir a favor ou contra, e aí? Entendeu? Se eu forço a barra e os caras batem o martelo, não vai retroagir. Cara, o pessoal vai querer me matar, né? Se der certo, ótimo. O cara, né? Então, o que eu optei? Eu vou deixar subir naturalmente, sem forçação de barra. Então, agora está subindo pelo INSS. O INSS que está jogando para o STF. Aí sim a gente vai correr atrás, a gente vai brigar, né? Porque, e uma outra coisa que eu não queria que subisse, tá? Por quê? Porque, mal ou bem, nós estamos ganhando muitos processos. Tá retroagindo muito, tem vários, eu tenho uma pasta cheia de processos que nós ganhamos, inclusive uns que foram negados pelo juiz e foi para a turma recursal e a turma recursal reformulou a sentença, né? Então, para mim, assim, no meu entendimento, tá subindo esse processo, mas eu fico assim, né? Eles podem definir, o ministro pode definir a nosso favor, mas pode definir contra, eu não sei qual o entendimento dele, né? Então, isso é um outro trabalho que a gente vai ter que fazer muito sério no Supremo, que eu já falei com algumas pessoas, né? Quando chegar lá, inclusive, de despachar diretamente com o ministro. Já tem isso também, que nós já estamos, né, vendo a mão de quem vai cair.
Fazendo até uma adenda ao que você acabou de mencionar agora, o pessoal que está do outro lado, né, aguardando a lei ficar pronta, ele não vê quem está do lado de cá fazendo ela acontecer. Tem que ser muito estratégico. Cada detalhe faz uma diferença enorme. Então, isso que ele falou corrobora tudo que a gente fala aqui. A questão de entra militar, sai militar, no nosso caso, né? Então, é todo um planejamento estratégico. Isso aqui corrobora. Tá? Olha só a quantidade de estratégia que é necessária para fazer uma coisa sair do papel. É um verdadeiro jogo de xadrez. O que ele disse, isso, um verdadeiro jogo de xadrez. Então, isso que ele disse aqui é a mais pura verdade, não depende dele. Ele prepara o jogo, mas a gente pode ganhar ou perder. Então, o que a gente tem que ter consciência é louvar o trabalho de uma pessoa que luta em prol de, aí, igual ele falou, no mínimo 25 mil pessoas que tiveram esse benefício cortado e vão ser beneficiados, sem contar quantas pessoas irão se aposentar daqui para frente, porque esse vírus continua aí se espalhando, não acabou. O HIV ainda é uma realidade, ele ainda se dissemina. Então, parabéns, você está no segmento correto, perfeito, e reitero, é um exemplo a ser seguido por todos que assistem aqui o canal, tá? É uma união enorme aqui, tá? Felipe, alguma consideração, Felipe? Hoje eu vejo, meus amigos, hoje eu vejo que antes a gente não tinha nenhuma referência, né, do que a gente está fazendo Sim. hoje. E hoje o Renato veio trazer essa referência e mostrar cada vez mais, Sandro, Milton, João também, nós estamos no caminho certo, amigo. Não podemos recuar, nenhum passo daremos atrás, não é isso? E Renato, cara, muito obrigado pelo seu projeto aí, cara. Assim, você virou uma referência. A gente não conhecia o Milton, sempre falando de você. O Milton sempre está falando de você. Que é uma entrevista muito esperada pelo Milton, né? Ele que trouxe isso pra gente. Quero agradecer mais uma vez aí. Você, o Renato, o Milton também, que trouxe o Renato aqui pro nosso canal, não é isso? Obrigado, Renato. E assim, gente, é uma coisa assim muito difícil também, como você falou, Sandra, porque o pessoal também é assim, por exemplo, eu trabalho na licença, eu estou 2 meses sem receber, né? Então, assim, a gente tem que se virar, né, com o que tem na mão. Então, muita gente olha assim, não, cara, mas a pessoa também não sabe da tua realidade, da nossa realidade, porque para ajudar os outros nesse país é muito difícil. Prejudicar é fácil, mas ajudar é muito difícil, né? Então, tem essa questão que você tem que administrar a tua vida pessoal, né? Com esse trabalho que, assim, às vezes você briga. Eu costumo dizer que a gente não ganha uma guerra que não termina, né? Então, você ganha umas batalhas e perde outras. E como vocês falaram, né? Eu encaro isso como um tabuleiro de xadrez. Se eu mexer a peça antes ou depois, dá ruim. Eu tenho que mexer a peça na hora certa, né? Sem pressa, sem nada. E uma outra questão também, não ser partidário. Eu converso com todo mundo. Com certeza. Para vocês terem uma ideia, quando o Bolsonaro vetou a lei, eu fui conversar com o Major Olímpio, tive o apoio do Major Olímpio, conversei com o pastor Feliciano. O pessoal pode falar muito mal dele, tá? Mas ele foi super bacana comigo, foi super receptivo, né? E eu consegui o apoio da bancada evangélica através do pastor Feliciano, né? E foi uma coisa inédita. Teve até uma pessoa lá do Congresso que foi muito engraçado, que falou para mim, cara, você foi o cara que conseguiu juntar esquerda, centro e direita em torno desse projeto, porque muito poucas pessoas, só mesmo aquele pessoal do PSL e do Novo, que alguns votaram a favor do veto, né? Mas a luta é essa, você não pode, tá? Quem luta por uma classe, enfim, o que você pensa é o que menos importa, tá? A tua questão partidária é muito menos. Então, eu sempre coloquei o coletivo acima de qualquer coisa. Não importa o que eu penso ou deixo de pensar. Tem que ser bom pro coletivo e não para mim. Porque eu não sou aposentado, né? Como eu já falei antes, mas, assim, é uma coisa que eu passei na pele que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E que eu puder fazer para minimizar, para ajudar esse pessoal, estou junto. E depois, se vocês quiserem que eu fale daquele outro projeto dos peritos, vocês falam, tá bom? A gente vai ter oportunidade aí para mais papo, com certeza. Tá, então, Milton, desculpe te cortar, mas meus parabéns mais uma vez a vocês, tá? Obrigado aí pela oportunidade. E vocês podem contar sempre comigo, tá? Estou sempre à disposição, tá? No que precisar, estamos juntos aí. Eu que agradeço, Renato, demais pela tua participação. É verdadeira. É verdade.
A gente está sendo apelidado, né, nos grupos aí pelo WhatsApp, em todo canto, e aqui nos canais da gente. O Sandro tem um canal dele particular, que é o Dr. Sandro Gonçalves, o Felipe Brito, eu aqui com o João, da Financeira, que é o nosso querido João Adolfo. Então, a gente está carinhosamente sendo chamado de quarteto, né? Mas a gente tem feito questão, Renato, de trazer outras pessoas, porque a gente sabe da tua luta e da luta de outras pessoas que são exatamente lutas como a nossa. E quando a gente enxergou que 35 milhões de pessoas, né, que é o nosso público-alvo, necessitam apenas desse empurrãozinho de conhecimento e de direcionamento que nós, né, como parte da sociedade, podemos contribuir, podemos dar, cara, isso aí é perfeito. Eu costumo dizer que a gente está escrevendo uma nova história, sabe? Daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa vida, eu me orgulho de ter contribuído com tal situação. E eu acredito que hoje a gente já tem colhido muito isso, né, das pessoas. E certamente vamos ter outras pautas. Esse grupo de pessoas tem se transformado num grande exército agora, né, de 35 milhões que tem lutado de mãos dadas. Então, eu peço, aproveita você, aposentado, pensionista que está nos vendo agora, não deixa de se inscrever no meu canal, no canal dos meus amigos, no canal do Renato da Mata também. O Renato da Mata é muito forte também com o Facebook. Busquem lá o nome Renato da Mata, certamente você vai encontrar a história dele e tudo que ele tem feito nessa batalha pelas pessoas que hoje convivem com HIV e AIDS e outras situações também, tá, gente? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Compartilha esse material muito, deixa teu like e deixa teu comentário o que é que você achou desse assunto hoje aqui em pauta. Se te agradou, fala para a gente que a gente vai trazer mais vezes o Renato aqui para que a gente possa compartilhar mais ideias, mais projetos e aí a gente vai tocando a vida, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Renato. Obrigado aí.